bom nós estarmos juntos nessa tarde para ouvirmos um pouco a respeito do que Deus tem feito e como Deus tem usado o pastor Wander. Convidá-lo para vir aqui à frente, você pode se achegando. Ao final nós teremos um tempinho de perguntas, então você esteja atento à palestra, e surgiu pergunta, teve alguma dúvida, no final nós teremos um tempo para você poder fazer essas perguntas para o pastor. Nosso culto, essa transmissão está acontecendo também pelas nossas redes sociais, pelo YouTube. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus. Você também pode colocar a sua pergunta no chat e ela será feita para o pastor Wander. Eu perguntei para o pastor como que ele gostaria de ser apresentado, e ele falou só como Wander mesmo. Então, o pastor Wander é um pastorzão, um homem de Deus, assim, Deus tem usado ele de forma tremenda, e eu quero orar nesse instante pedindo a bênção de Deus. E o tema do nosso missionário desse ano é a resposta. Você é a resposta da oração de alguém. Você já parou para pensar isso? Quero agradecer aos nossos intérpretes também que estão nos abençoando. Vocês são resposta das orações de muitos surdos. Eu quero orar nesse instante e já na sequência passo a palavra para o pastor Wander, que Deus possa nos abençoar. Feche seus olhos agora, não permita que nada e ninguém interfira nesse seu momento com Deus. Senhor Deus, Paizinho querido, louvado, exaltado seja o Teu nome, porque o Senhor é bom. Muito obrigado por essa tarde tão gostosa que o Senhor nos concedeu, tarde de oficinas do missionário. E agora, Pai, quando vamos ouvir um pouquinho do Senhor, através do pastor Wander, que o Senhor possa usá-lo poderosamente para a honra e glória do Teu nome. E eu peço também por nós que estamos aqui na capela da PIB e pelos meus amados que estão nos acompanhando através do YouTube, que aquilo que o Senhor está fazendo aqui, o Senhor faz também nos lares onde esses irmãos, esses queridos estiverem. Então, muito obrigado, Pai. Assim nós oramos agradecidos, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe ricamente. Com vocês, pastor Wander. Boa tarde, gente. Está todo mundo acordado aí, né? É um prazer estar aqui. Você recebeu aí um bloquinho do nosso congresso, ou você tem as notas do telefone, para você poder fazer algumas anotações, se for o caso. Eu estava dizendo para o pastor Tiago que eu tenho, a minha visão é que nós possamos analisar o tema que a gente vai analisar, mas no viés bíblico, a partir da palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir então sua Bíblia em Lucas capítulo 10, a projeção vai colocar aqui também, nós vamos poder acompanhar juntos a leitura desse texto. Lucas capítulo 10, nós vamos ler os 21 primeiros versículos deste capítulo, e é assim que nós conseguimos colocar aqui, a gente começa. Mas a gente tem uma oficina hoje sobre vocação missionária. O que é vocação missionária? Vamos introduzir dizendo o seguinte: tanto a palavra vocação como a palavra missão vem do latim e tem um sentido. Vocação no latim é chamado, e missão é a ação de enviar. Ora, se a gente nós construíssemos um sinônimo, uma frase sinônima de vocação missionária, seria o seguinte: chamados para ser enviados, para sermos enviados. Alguém nos chamou para nos enviar. Então essa é a ideia. Vamos olhar aqui então o nosso texto? Vamos lá? Dá para a gente ler junto? Vamos todos? Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Vocês. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos.
Quando entrarem numa casa, digam primeiro paz a esta casa. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto: o reino de Deus está próximo. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Amém. Se você está com a Bíblia aí, pode deixar ela aberta. Gente, nós vamos basear a nossa reflexão nesse texto aqui, mas deixa eu fazer uma colocação importante. Quando nós pensamos em chamada ou vocação missionária, normalmente nós lembramos dos pastores, ministros de música e a turma que está lá no sertão. Não é nada disso. A Bíblia, quando mostra para nós sobre o chamamento de Deus, esse chamamento é entregue a todos. Aquele que se converteu. Quem é convertido aqui? Você é convertido? Levanta a mãozinha aí. Você é convertido? Você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você é chamado. O problema é saber para onde Deus está levando cada um de nós. Todos nós aqui somos vocacionados. Todos nós somos sacerdotes de Deus. Todos nós recebemos o imperativo do ide. Só que cada um Deus vai usar num lugar. Deus vai usar você em Curitiba, numa repartição pública, numa empresa privada, em missões nacionais, fora do país. Cada um vai ter um chamamento de Deus. Mas vocação missionária, isto é, o chamado de Deus para nós, para uma missão, ele foi entregue desde Mateus 28. Eu quero aqui nesse texto pontuar algumas coisas importantes para vocês. Queria que vocês guardassem no coração. Eu vou dividir esse texto em duas partes. Nós vamos ver algumas coisas na primeira parte, algumas coisas na segunda parte. Primeira parte: qual é a natureza da nossa missão a partir do texto que nós lemos? Porque, gente, tudo que nós vamos crer, tudo que nós acreditamos tem base na palavra de Deus. Sim ou não? Sim ou não, gente?
palavra de Deus. Então, a primeira coisa da natureza da missão é que ela foi designada por Jesus. Anote isso. O verbo designar é nomear uma pessoa para uma função. Você tem que entender o seguinte: quem te nomeou, quem te chamou foi Deus. Aquele que te salvou é aquele quem te chama. Isso traz uma responsabilidade muito grande. E, gente, eu não vou desistir, porque não foi a pessoa da esquina que me chamou, não foi um pastor que me chamou, não foi o líder da minha célula, não. Quem me chamou foi o Senhor. Então, a missão entregue aos 72 foi entregue, designada por Jesus. Está claro até aqui? Então, ela é designada por alguém. Quem chama você é Jesus. E se Ele te chama, Ele te capacita, sim ou não? E se Ele te capacita, te capacitou no dia da tua conversão, te dando o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo te reveste, o Espírito Santo te dá autoridade, o Espírito Santo te dá força para você fazer esta missão. Então, o primeiro aspecto da natureza da missão é que ela é designada. Designada por quem, gente? Por quem? Por Jesus. Segundo aspecto, ela envolve todos. Ela não envolve só o missionário que está lá na África, o missionário que está no sertão de Pernambuco. Não, envolve todos. Olhem para o texto, leiam com atenção, está assim: e ele designou outros 72. Significa que ele já tinha enviado outras pessoas para essa missão. Quando nós chegamos lá em Mateus 28, Atos capítulo 2, vocês vão ver que a igreja, ela é enviada para pregar o evangelho, para cumprir o imperativo do ide. Então, todos estão envolvidos, gente. Todos nós estamos envolvidos. Não há um crente, uma pessoa convertida que não foi vocacionada. A questão agora é o seguinte: eu já sei que eu fui vocacionado aonde Deus quer me usar. Eu tive uma pessoa na turma de 1h30, que quando terminou me fez uma pergunta interessante. Assim, pastor, como é que eu vou saber onde atuar? Eu disse duas coisas para ela. Primeiro, você tem que saber os dons espirituais que Deus te deu. Como é que eu posso saber os dons espirituais? Eu tenho que ler a Bíblia. Na Bíblia não tem uma lista só de dons. Eu tenho o relato de dons espirituais em vários textos bíblicos. Você vai então descobrir qual é o seu dom. Há pessoas que fazem testes de dons espirituais, nós temos isso hoje à disposição. Mas eu disse àquela jovem que tinha me perguntado há pouco: teste. Se você tem a desconfiança de ter um dom, teste esse dom. Você pode descobrir que não é o caminho, e você vai testar uma outra área de serviço. E uma outra coisa importante que eu disse a ela: tem que ter paixão. Qual é a sua área de paixão? O que você, como diz o Bill Hybels, é apaixonado por fazer? O que mexe com o teu coração? É obras sociais? É o trabalho com criança? É um trabalho com jovens? É um trabalho com a terceira idade? Qual é a tua área de paixão? Então, para eu exercer a minha missão, minha vocação, seja na igreja local, no interior do Brasil ou na China, eu tenho que saber qual é o dom que eu tenho e qual é a minha paixão de trabalho. Então, gente, a natureza da missão, ela é uma missão designada e ela envolve todo mundo. Terceiro, anote aí, ela é pioneira. Por que ela é pioneira? Porque ela é tua, ela é inovadora, é contigo. O trabalho que Deus dá a você pode não dar ao outro, e as coisas vão acontecendo. Eu contei uma experiência para os irmãos da primeira hora,
que foi uma experiência, assim, muito interessante. O Arquivo Nacional no Rio de Janeiro tinha uma pessoa de nossa igreja que era membro da igreja. E o Arquivo Nacional, ela tinha acesso ao diretor, secretariava o diretor, e ela disse para ele assim: por que o senhor no final do ano não faz um culto aqui de gratidão, um culto ecumênico? Ela foi inteligente. Ele disse: mas para eu fazer um culto eu tenho que chamar as religiões das pessoas. Ela falou: não tem problema. Muito astuta, muito inteligente a colocação dela. E o diretor do Arquivo Nacional, que é um lugar histórico importante no Rio de Janeiro, que tem um registro de várias épocas históricas do Brasil, ele concordou. E aí ele chamou um pastor, um diretor da Legião Espírita do Rio de Janeiro, um judeu e uma pessoa católica, um padre católico. E o pastor fui eu. E eu cheguei lá naquele tempo que me deram, apenas para agradecer pelo ano que eles tiveram, e aquilo marcou. E foi tão marcante, que por mais de 7 anos, aquele culto se tornou uma tradição no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Algum tempo depois, vejam, tudo porque uma irmã vocacionada aproveitou uma oportunidade pioneira, aproveitou uma brecha. Tempo depois eu recebo a ligação de um padre, e o padre diz assim: pastor, nós queremos convidar o senhor para fazer uma preleção no Seminário São José. O Seminário São José é o maior seminário católico do Brasil. Eu até achei que era um trote de um pastor, tal, brincando comigo. E ele disse: não, eu sou o padre que está sempre com o senhor lá no Arquivo Nacional. E eu tenho até o tema, é uma semana de conferência teológica, eu tenho o tema: os filhos de Deus são aqueles que são nascidos do Espírito de Deus. Eu falei: misericórdia, como é que eu vou pregar isso lá para os caras? Aí eu fui, aceitei, fui naquele dia determinado, Seminário São José, tinha aquele monte de seminarista, candidato a padre, padres, professores de teologia, impressionante. Ficaram todos em silêncio, Deus me usou, eu preguei a palavra ali. Irmãos, no final o reitor deu uma palavra, vocês vão entender que era um elogio que ele estava me fazendo, era um elogio, mas ele olhou e disse: estão vendo aqui, essa pregação, esse irmão aqui pregou como um padre. E eu fiquei feliz, porque eu entendi o elogio, e tudo nasceu por causa de uma irmãzinha que aproveitou uma lacuna, uma oportunidade, foi pioneira. Fique ligado às oportunidades que Deus vai te dar. A missão, a vocação missionária, eu não sei para onde Deus vai te levar, ela é designada por Deus, ela é para todo mundo, ela é pioneira, e tem uma quarta coisa nessa primeira parte: ela é cooperativa. Deus vai colocar sempre alguém, como fez no texto, de 2 em 2, para que te dê sustento no trabalho que você vai fazer. Você não vai estar sozinho. É pioneira, mas é cooperativa. Quinto, é universal. Jesus disse assim no verso 1: saiam pelas cidades. Não tem essa. Todo lugar é lugar para se pregar a palavra. Basta Deus abrir a porta. Deus vai abrir a porta na hora certa. Outra coisa importante que o John Stott dizia, e eu repeti aqui mais cedo: nunca, presta atenção, nunca fale de Deus para alguém sem antes falar desse alguém para Deus. Isto é, comece a orar. Se você quer ganhar uma pessoa numa situação, evangelizar, comece a orar. Mas todos que Deus colocar na sua frente, todos, a missão é universal. É universal. Sexto, da natureza da missão, ela é árdua. Não é fácil. Ele disse assim: eu envio vocês no meio de lobos. Gente, nosso trabalho não é fácil trabalhar para Deus, não, hein? Você quer trabalhar para Deus, vai ter obstáculos, vai ter dificuldade, vai ter luta. Não pensa que é simples. Vão se levantar pessoas até com sentimento de inveja, sentimentos carnais,
colocando obstáculos na sua vida. Isso acontece. Então a missão, ela é árdua, ela não é fácil. Você quer servir a Deus, você quer trabalhar para Deus, vai ter luta, vai ter luta. E aí eu falo do 7º aspecto da natureza dessa missão. Ela é arriscada. Eu vou enviar vocês no meio de lobos. Lembra quando Jesus disse que a turma do mundo era muito astuta? É isso aí. É isso aí. Você vai estar lá no teu trabalho, você vai estar lá na tua universidade, na tua escola, lá em missões, no campo que Deus te levar, você vai enfrentar a batalha. Irmãos, esse aspecto dessa situação arriscada leva a gente para o entendimento de que é uma missão de fé. Ela é árdua, mas ela é uma missão de fé. Uma missão de fé. Jesus disse assim: não leve bolsa, não leve saco de roupa, digno é o obreiro do seu salário. O que ele estava dizendo? Vocês vão depender de mim. Você que vai para qualquer área ministerial, que Deus está te chamando, tenha certeza que Deus vai te sustentar. Quem chama, sustenta. O Deus que te chamou, Ele vai te sustentar. Como? Eu não sei. No tempo certo, Deus vai revelando, mas Ele vai dar sustento à sua vida. Não sei qual é a sua vocação missionária, não sei onde Ele vai te colocar, mas esse texto de Lucas 10, quando Ele nomeou os 72, é um texto extraordinário. Quando a gente vai estudando e lendo, como a gente está fazendo aqui, a gente vai descobrindo a natureza dessa missão, como que Ele designou, de que maneira Ele faz, como é esse ministério, e é de cada um. Você vai para Pernambuco, você vai para a China, você vai para o centro de Curitiba, você vai trabalhar com refugiados, você vai trabalhar dentro da igreja local. Cada um aqui vai ter o chamamento de Deus, a área de Deus, a sua área de paixão, o seu dom, a sua competência. Então fiquem ligados na oportunidade que Deus vai dar, mas é pela fé. Pela fé. Ah, como é que eu vou fazer isso? É pela fé. Ah, o Senhor está me chamando para um tempo de integralidade. É pela fé. Aquele que chamou é aquele que nos sustenta. Amém, gente? Que Deus seja louvado. Uma outra e nona característica e última da natureza é que ela é urgente. A igreja tem que ter pressa. Não saúdem ninguém pelo caminho, não parem pelo caminho, mas que vocês possam ir em direção ao objetivo, ao alvo, em direção àquilo que Deus quer para a vida de vocês. É urgente. Tem muita gente precisando de Cristo. O mundo do século 21 é um mundo que caminha numa escatologia, no final dos tempos. O tempo urge, a situação está cada vez mais caótica, o mundo não está melhorando, não é essa a perspectiva bíblica. A igreja tem que avançar, correr com urgência em nome de Jesus. Então vamos lá, vamos lembrar, o pessoal da técnica aí que está me ajudando, pessoal da técnica, vamos pegar o PowerPoint e vamos desde o primeiro, vocês que anotaram aí. Então, estamos falando da natureza da missão baseada em Lucas 10, quando Ele enviou os 72. Repete comigo. Primeira característica da natureza, ela é? Repete. Quem designou? Quem mandou foi Ele, a ordem é dele. Não é o pastor Pascoal, não é o fulano, a ordem é de Jesus. Se é a ordem de Jesus, eu não posso lançar a mão do arado e olhar para trás. Segunda característica da natureza, ela é envolvente. Ela envolve só 72 pessoas da igreja? 50? 2.000? Não. Ela envolve quem? Todo crente. Então, se eu perguntar aqui, quem aqui tem vocação missionária? Quem aqui foi chamado e enviado por Deus? Todo mundo tem que levantar a mão. Só que cada um vai para uma área. Uns vão lá para o campo, outros vão ficar aqui. Nenhum tem mais importância do que o outro. Está claro isso, gente? Terceira característica da natureza da missão,
é pioneira, inovadora, o tijolo é teu. A obra, olhe para mim e guarda isso, a obra que você vai fazer, ninguém vai fazer no seu lugar. Deus está esperando você. O tijolo que Ele colocou na sua mão é seu. E às vezes, gente, a obra de Deus é retardada no seu desenvolvimento por causa disso, porque tem gente que não assume aquilo que tem que fazer. Quarto, vamos lá, a quarta característica, ela é cooperativa. Deus vai botar sempre alguém do seu lado, junto com você, de 2 em 2, para trabalhar com você. Às vezes um irmão, uma irmã, um marido, a esposa, um filho, alguém da igreja, para poder trabalhar no ministério, porque é cooperação, é trabalho de mãos dadas. Quinta característica, ela é universal, é todo lugar. Então é de Jerusalém até os confins da terra, é universal, a missão é universal. A igreja de Curitiba é uma igreja local, mas o ministério dela é universal. Sai daqui e vai aos confins da terra. Aqui é Jerusalém, mas vai atingir os confins da terra. Está claro isso, pessoal? Sexta característica da natureza da missão, ela é árdua. Inclusive Jesus disse o quê? Os trabalhadores são poucos. Quem foi que disse para você que a nossa porta é larga? A nossa porta é estreita. Tem menos gente. Se você perguntar ao pessoal que está trabalhando aqui, filmagem, serviço de libras, eles vão dizer, eu estou precisando de gente para trabalhar. Todo o ministério da igreja. E teve uma pessoa aqui, na outra sessão, que disse assim, eu resisti muito em vir para a igreja aqui, para a PIB de Curitiba, porque é uma igreja muito grande, tem muita gente. Isso é uma mentira do diabo. Quanto maior é a igreja, mais necessidade de trabalho tem. E Deus usa os tamanhos diferentes de igreja. Deus usa a igreja de 20, de 50, de 20 mil. Agora, Ele usa da maneira que Ele quer, mas todas elas têm oportunidade para você trabalhar. No reino de Deus não tem desemprego. Quem quer servir no reino de Deus vai servir. Agora, é árduo. A gente sabe como falta trabalhadores, não é? Sétima característica da natureza, ela é arriscada. Nós fomos enviados ao meio de lobos, de gente esperta, astuta, maldosa, carnal. Está claro? Então você tem que ter preparo, você tem que ter preparo espiritual, inteligência, preparo intelectual, para você enfrentar esse mundo doido, esse mundo tecnológico que a gente está vivendo. Então, ela é arriscada. Oitava característica, ela é de fé, não leva nada, foi o que Jesus disse para eles, para os 72, confiem, eu vou estar com vocês, eu vou sustentar, dia após dia virá o maná, se você vai trabalhar na obra de Deus, e tem gente, se eu for trabalhar na obra de Deus, eu deixo de fazer aquela hora extra, lá no serviço, vou ganhar menos. Se o Senhor está chamando você, fica tranquilo, fica tranquila, Deus te sustentará. E a nona característica que nós mostramos da natureza, ela é urgente. Não saúdem a ninguém, não saúdem a ninguém. Vão, celeridade, velocidade, rapidez. Está claro até aqui, pessoal? Então são 9 características da natureza da missão, do chamado que a gente tem, baseado em Lucas 10. Agora vamos para o segundo ponto, aonde nós vamos mostrar, pode botar aí o segundo ponto, o programa da missão. Qual é o programa? E como nós tiramos a natureza da missão do texto, eu vou tirar do texto também o programa. Primeiro aspecto desse programa é o conteúdo. O que é a minha missão? Como é que eu vou exercê-la? Eu vou levar a paz. Versículo 5. Gente, onde nós estivermos, onde você for trabalhar para Deus, aqui no serviço, na universidade, na faculdade, no campo missionário, você é pacificador. O que é um pacificador segundo Mateus 5? Promotor de paz.
Nesse tempo de polarização, inclusive política, lembra disso, você é pacificador, você está nos lugares, não é para levar guerra, conflito, é para levar paz. A casa que você entrar, o trabalho que você entrar, a sala de aula que você entrar, o lugar onde você for, que você seja um agente de paz, amém? Sim ou não, pessoal? Então, a primeira característica desse programa missionário, que Jesus designou os 72, é que eles levassem paz. Segundo, que eles levassem comunhão e simplicidade. Por isso que está ali, o que vocês receberem numa casa para comer, comam com gratidão, com alegria. Gente, o povo de Deus é simples, mesmo diante desse negócio doido que a gente está vendo aí, é um monte de bispo, arcanjo, super arcanjo, né? Nas igrejas, o povo de Deus é simples. Quem sustenta a obra de Deus não são milionários, gente simples. Faça a obra de Deus com simplicidade, faça a obra de Deus com coração, e que você promova no ministério que você tiver comunhão, ministração uns aos outros, entrelaçamento das pessoas. Está claro, pessoal? Terceira parte desse programa, ministre cura. Isso aqui é uma parte difícil da gente entender. O dom do Novo Testamento que está no plural é o dom de curar, dons de curar. Não é fácil entender isso, é um dom complexo, muito dependente da soberania de Deus, mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus te deu alguma autoridade sobre doenças. Ore pelas pessoas, faça o que a Bíblia diz, dê palavras proféticas, creia na Escritura. Quando você for orar, ore com fé. Deus pode usar a sua vida, não importa quantos anos você tenha. Leve ministrações de cura. Eu não sei se essa cura vai ser física, emocional, espiritual, não sei. Mas você pode orar, você pode ser o intercessor, você pode ser o canal da cura na vida de uma pessoa. O canal da cura. Quarto aspecto do programa dessa missão: anunciem um reino. Pessoal, a nossa pregação não é sobre psicologia, não é sobre política, não é sobre sociologia nem filosofia. Isso tem o seu lugar, tem o seu espaço acadêmico. A nossa pregação, o nosso ministério é pregar a palavra. Está claro? É pregar o reino de Deus, é pregar Jesus Cristo. Esse é o nosso ministério, esse é o nosso anúncio, o valor do reino inaugurado. Anuncie Jesus, conte para as pessoas o que Ele fez na sua vida, conte as suas experiências pessoais. Quinto, quando você anuncia o Evangelho, você proclama juízo. O texto diz assim: pessoas vão rejeitar o que você vai dizer, você não pode dar conta disso. Tem gente que já bateu a porta na minha cara, tem gente que já rasgou ficha de decisão. Eu devia estar maluco quando eu fui lá na frente, aquilo não era eu. Quer dizer, pessoas rejeitam a mensagem. Você não tem que se abater porque alguém rejeitou a mensagem, a sua tarefa é levar a mensagem. Quem convence é o Espírito Santo, e a pessoa tem o livre-arbítrio, ela pode dizer sim ou dizer não. Mas uma coisa é fato: a palavra revelada é também de juízo. Ela dará conta pela rejeição à palavra de Deus. Ela dará conta pela rejeição ao que Deus disse. Está claro, gente? Então, pensem nessa realidade. A palavra de Deus, quando ela é anunciada, ela também proclama juízo. Isso está na natureza do programa da missão de pregarmos o Evangelho, da nossa vocação. Sexto, quando você estiver nesse programa, a vitória sobre demônios. Pessoal,
nós estamos numa batalha. Veja o 7 também, olha o 7. Vitória sobre demônios, e eu coloquei no 7 o aspecto da batalha espiritual. Nós estamos numa batalha, isso não é brincadeira não. Proclamar o Evangelho, trabalhar para o Senhor, servir ao Senhor, no Brasil, no exterior, na igreja local, é batalha. Demônios se levantam, você tem que estar com a armadura de Deus, você tem que estar revestido de oração, você tem que estar com sintonia fina com Deus, mas uma coisa é certa, a vitória sobre os demônios. Foi isso que aconteceu no texto, e eles viram os demônios se submetendo por causa deles, não, por causa do nome de Jesus. Amém, gente? E o ponto 7 está ligado a esse, pode passar o ponto 7, quando eu falo exatamente da batalha espiritual. Há muitos livros sobre batalha espiritual, o pastor Pascoal escreveu um texto sobre batalha espiritual. Você precisa entender essa batalha no campo missionário. Nós estamos numa luta, e a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra príncipes e potestades que atuam nas regiões celestiais, estão contra a igreja. Vai fazer a obra de Deus, os demônios vão se levantar, mas a vitória é sua, é minha, é nossa, em nome do Senhor Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Está claro até aqui, pessoal? Está claro até aqui? Vitória sobre demônios. E aí, quando Jesus apresentou tanto a natureza da missão, depois nós vimos o programa da missão, do capítulo 10 de Lucas, de 1 até 21. Então eu apresentei 9 características da natureza da missão e 7 características do programa da missão. Quando termina, Jesus está jubilante, Jesus está feliz, e ele diz assim: alegrai-vos, exultai. Se há uma coisa que alegra o coração do Senhor, é quando nós fazemos a obra do Senhor, a obra do Senhor com alegria. E foi isso que Jesus fez no final deste texto, e ele diz para você agora: alegre-se. Como diz Paulo aos Coríntios, o seu trabalho não é vão no Senhor, o seu trabalho não é vão, é árduo, é difícil, é batalha, é luta. Nós somos a minoria, mas o seu trabalho não é vão no Senhor. Que o Senhor possa te abençoar, te fortalecer. Eu quero convidar você, esse PowerPoint vai ficar aí, o texto está na sua Bíblia, leia, releia, leia 3 vezes, para que você possa mastigar isso aí, entender. E eu quero sair daqui dizendo a vocês o seguinte: todos vocês são vocacionados. Todos vocês foram chamados para uma vocação, para uma obra. Agora, qual é a sua? É diferente da minha, é diferente da do outro. O Senhor chama cada um para uma área, e o Senhor vai te usar. Coloque-se à disposição de Deus, e Deus vai te abençoar, e Deus vai te honrar. Amém, gente? Vou chamar o nosso amigo aqui, ele vai provocar vocês, que a gente tem mais um tempinho ainda. Pessoal, a gente passa agora a um momento de perguntas, e como essa fala está sendo transmitida pelas nossas redes digitais, se você está assistindo pelo link e também tiver uma pergunta, é só colocar ali no chat e a gente lê para você aqui, tá? Mas para o pessoal que está aqui na capela, se você tiver alguma pergunta, você só levanta a mão, eu vou com você até o microfone e você pode fazer a pergunta para o pastor Wander, tudo bem? Boa tarde, pastor. Gostaria que o senhor falasse sobre o seu chamado, como que você descobriu ele? Em que momento que isso aconteceu? Primeiro, quero
dizer ao irmão a tese principal de que todos somos chamados, não é? Então, eu me converti aos 14 anos de idade, vindo de uma família não crente. Eu fui o segundo, meu irmão se converteu primeiro. Depois, nós tivemos o privilégio de levar outras pessoas da família a Cristo. Eu tive o privilégio, inclusive, já era pastor, anos depois, de ter batizado os meus pais. Então, a primeira coisa, que nós somos chamados. Agora, como que eu descobri o dom pastoral? Olha que interessante, pastorado é dom, como qualquer outro dom. É que nós criamos e construímos algumas visões que não têm base neotestamentária, como a ideia do ungidão. O pastor é quase que um semideus na terra, que faz tudo e responde, não é nada disso, e responde tudo, não é nada disso. Pastorado é dom. Eu me via com dom de liderança, muito cedo fui liderar jovens, adolescentes, tendo me convertido aos 14 anos, e quando eu tinha 18 anos, eu tive uma vontade muito grande. Eu trabalhava na área de informática, eu pude ser um dos pioneiros da introdução, na década de 80, da informática no Brasil, trabalhando numa companhia, e eu fui para o seminário. Eu tinha muita curiosidade teológica, e olha que interessante, eu fiz 5 anos de teologia sem o desejo ou a clareza de ser pastor, de ter esse chamado específico, o dom pastoral. E fiz o seminário, trabalhava no meu trabalho secular. Somente no último ano do curso é que eu comecei a entender que Deus estava querendo que eu participasse, que eu fosse para a área do ministério pastoral. Então essa foi a minha experiência, mas a experiência de cada um é distinta. E eu acho interessante observar o seguinte, não foi, as pessoas têm convicção desde o início, não é assim não. Eu estou dizendo para você que eu só fui reconhecer um chamado pastoral para ser pastor no último ano do seminário, no 5º ano, que eu tinha feito 5 anos de teologia no Rio de Janeiro. Então foi mais ou menos dessa maneira, né? Mas não esqueçam que todos somos chamados e que o pastorado, ele é um dom como qualquer outro dom, e não há supremacia de dons. Aliás, a Bíblia diz que se há um dom supremo, é o de profetizar, que é proclamar a palavra de Deus, não é? Então você tem ali os dons espirituais igualmente importantes. Você tem que saber qual é o seu dom, como Deus vai tratar com você. Deus chama um de uma maneira. Tem pessoas que sabem que vão ser pastor desde que nasceu, desde novinhos, desde lá da escola Kids, né, das crianças. Tem outros com vocação, vai descobrir isso depois. Isso é uma questão individual. No meu caso, se deu dessa forma. Mais alguma pergunta? Só conferir aqui o chat. Beleza. Diante disso, eu queria agradecer todo mundo que veio, participou da oficina, especialmente o pessoal que deu todo o suporte para a gente ali na parte técnica, né, com o apoio da recepção, a galera ali na transmissão, os intérpretes de Libras que contribuíram aí para a universalização da palestra. Queria agradecer também o pastor Wander por compartilhar com a gente. Convidar todos vocês para participar do nosso primeiro culto de hoje, que começa agora às 17 horas. E antes da gente orar para encerrar, eu só queria passar alguns avisos, porque
enquanto igreja, a gente quer que cada um de nós, cada um dos membros, esteja envolvido nessa missão de Deus e encontre o seu chamado. O Ministério de Missões da PIB tem diversas possibilidades para você se envolver. Talvez um dos nossos grandes projetos hoje é a Escola Telos. Se você tem de 18 a 45 anos e entende que Deus está te chamando para usar os dons que Ele te deu e você quer se capacitar enquanto usa esses dons, a Escola Telos é uma oportunidade muito legal. As inscrições para o ano que vem estão abertas, né? O nosso processo seletivo já começou. Você pode acessar lá escolatelos.com.br. Nós também temos várias outras oportunidades aqui, como por exemplo o projeto de mobilização de células, em que você é o representante de missões na tua célula e faz a ponte entre aquelas pessoas que você encontra toda semana e o missionário que talvez esteja num contexto muito diferente, precisando desse apoio, precisando de alguém que esteja orando por ele, segurando as cordas, apoiando, para que ele possa continuar a expansão do reino. Nós temos diversas viagens missionárias ao longo do ano. Nós temos o grupo de vocacionados que busca caminhar com pessoas que têm um chamado específico e querem se capacitar nesse processo. Então, acesse o site pibcoritiba.org.br/missões e se inscreva lá, conheça um pouquinho de tudo aquilo que já está acontecendo e pode te ajudar a usar os dons e talentos que Deus te deu para cumprir a vocação para a qual Ele te chamou. Amém? Vamos orar para encerrar esse tempo e depois a gente se encontra de novo a partir de... tem uma pergunta no chat, desculpa. Pastor, apareceu aqui agora. Gostaria de saber quando a gente acorda com algo a nos sufocar. Como é que é? Eu gostaria de saber o que a gente faz, eu imagino, quando a gente acorda com alguma coisa que parece que está nos sufocando. Tem que acabar com o sufocamento, né? Não pode ficar sufocado. Mas o que parece que está sendo dito, eu não sei se tem cunho psicológico ou espiritual. Uma sensação de sufocamento pode ser uma crise de ansiedade. Mas se ela está falando, a pessoa está falando em relação a algo que está queimando no coração, como dizia Jeremias, né, um chamado, alguma coisa assim, então ela tem que buscar ouvir com clareza Deus e o que Deus quer dela. Então ela colocou de uma maneira que pode ter uma dupla interpretação. Pode ser uma crise de ansiedade, a pessoa acorda com um sentimento de sufocamento, né, se não for nada fisiológico, ou pode ser algo que está ardendo, em que ela quer servir a Deus e fazer alguma coisa para Deus, e ela tem que procurar ajuda para poder saber o caminho a seguir espiritualmente. Beleza, muito obrigado. Mais alguma pergunta, então? Só para a gente encerrar? Vamos orar, então? Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de sermos relembrados que todos nós fomos chamados para usar os dons que o Senhor nos deu, para te fazer conhecido em toda a terra. Por favor, Senhor, cria no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui esse sentimento de urgência, de que o Senhor tem esse plano, o Senhor quer fazer esse plano, e que cada um de nós tem uma parte especial preparada para desenvolvermos. Assim como na história de Neemias, cada homem construía um muro na frente da sua casa, que cada um de nós possamos edificar o teu reino, te fazer conhecido na frente da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. Que a verdade bíblica exposta aqui encontre nos nossos corações um terreno fértil e frutifique. E que dessa conversa, desta oficina, o Senhor levante pessoas dispostas a comprometer aquilo que tem, aquilo que sonha, por algo que é muito maior do que a gente possa imaginar, que é a tua vontade e o teu reino. Seja glorificado através das nossas vidas, a partir desse tempo, dessa oficina. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.